Então deu no mesmo, que a gente também está longe desse negócio em nome de Jesus, tá bom? Hoje tivemos um dia já abençoado, fizemos o culto pela manhã, só para integrar você, para você saber o que está acontecendo. Tivemos o culto pela manhã e na sequência tivemos o evangelismo. Então o que a gente fez hoje? A gente pulverizou todo o pessoal por, por 5 pontos estratégicos aqui da cidade, pontos de maior fluxo de pessoas, de maior movimentação, foram os mercados, né, todos os mercados, então o Tetra do Agenor, o Tetra do Benjamin Constant, o Tetra da rodoviária, Curihara, também ali do poliesportivo, e também o Curihara da praça. Então foi assim uma estratégia bem pulverizada e a gente espalhou aí, e eu creio que muitas pessoas foram alcançadas, e eu estou acreditando demais que esse livreto vai realmente trazer, orar primeiro para as pessoas lerem, né? Porque infelizmente a gente tem uma cultura aqui no Brasil que as pessoas não gostam de ler, tá vendo? Mas esse livreto aqui, ó, é um livreto muito lindo, gente, muito lindo. Depois eu quero que cada um de vocês tenha um, tá? Eu vou ter um para dar para cada um de vocês. Quero ver se eu distribuo para você ter, não só para você ler, mas depois que você ler também você evangelizar alguém, você passar para alguém, tá? Então, no próximo domingo eu quero ver se eu distribuo para vocês também, para vocês terem acesso a esse material de muita qualidade e um material para evangelização, gente. Muito legal mesmo. Uma visão bem clássica do amor de Deus, de uma outra ótica, né? Eu já preguei a passagem do filho pródigo centenas de vezes, mas na ótica que o Daniel Colenda está colocando aqui, realmente é uma ótica muito diferenciada, tá bom? Então hoje foi muito legal, doutor Alf, doutora Camila participou com a gente aí, né? Hoje foi assim bem legal. Ó, o Alan, família linda e poderosa, Dona Carolina lá do Rio de Janeiro está aí participando também, Serginha Bianca, né? A Mari e o Serjão, como sempre, também participaram, fizeram aquelas esfirras. Quem comeu a esfirra aí, faz um comentário, joga um coração aí. Fizeram de bom coração pra gente, não cobraram R$ 1, simplesmente fizeram para servir. Falou assim, já que a gente não pode ir fisicamente, então a gente vai servir dessa forma. E aí foram para a cozinha e fizeram aí, gastaram tempo, gastaram material e serviram a gente aí, comemos. E eu fiquei conversando aí com o doutor Alfa, com a doutora Camila. Lógico que eu já tinha comido 2, também é gula, né, gente? Eu tinha comido 2 esfirras. Aí na hora que o doutor Alfa falou assim, tô indo embora. Aí Deus abençoe, eu fui já direto, seco na caixa. Quando eu olho pra caixa, zerado, não tinha mais nada. Eu falei, oh meu Deus. Mas tá bom, não posso reclamar, né, gente? Comi 2 esfirras, não posso reclamar. Tô alimentado, glória a Deus, tá bom? E aí tivemos um culto de manhã, onde eu preguei uma mensagem sobre a vida, né? Sobre o testemunho. E agora à noite também, a frequência estava bem maior à noite, né? Tivemos novamente repetir a mensagem. E não vou deixar você de fora. Você vai ouvir a mensagem na íntegra, você vai participar. Você só não vai ter o louvor hoje aqui, porque eu não vou me arriscar aqui, gente. Não vou me arriscar, mas eu sei que você pode glorificar a Deus aí com a sua família, tá bom? Então é melhor. Pro bem de vocês, eu não vou cantar hoje, tá bom? Pro bem de vocês, eu não vou cantar. A não ser que vocês façam muitos pedidos aí eu canto louvor. Se vocês começarem a pedir muito aqui nos comentários, canta, pastor, canta, canta, canta. Aí eu me arrisco. O que vocês acham? Quer que eu cante? Eu canto agora. Mas aí vai ficar por conta de vocês. E não pode sair depois. Se eu começar a cantar, tem que ficar até o fim. Tá bom? É benção. A minha esposa hoje não tá participando, que ela tá bem cansadinha também. Então ela tá participando só pela internet. Tá aí pela internet, mas não tá aqui ao vivo comigo. Mas o pessoal gosta quando a gente faz junto aqui, né? Também? Vocês gostam quando a gente faz junto? Quando faz os dois juntos aqui a live? Mas dessa vez não. Tá bom? Pessoal, vamos lá então. Eu quero compartilhar a palavra de Deus. Antes eu quero orar com você, pela sua casa, pela sua família, tá? Orar para que o Senhor manifeste o poder dele e alcance você aí no nome de Jesus, tá bom? Senhor, eu quero nessa hora te agradecer por cada um dos meus irmãos, Pai, que está aqui conectado pela internet com a gente. Obrigado por cada família, meu Pai. Obrigado por cada irmão precioso. Quero pedir que a tua mão poderosa, meu Pai, esteja sobre eles, guardando, conduzindo, iluminando, meu Pai, as decisões deles.
tudo aquilo que eles intentarem fazer, Senhor meu Pai, seja para glorificar, para exaltar, para engrandecer o teu nome, Pai. Eu oro nessa hora e coloco diante do Senhor, Espírito Santo, essa reunião que nós vamos ter aqui, palavra que a gente vai ministrar agora, que ela possa realmente cair no coração, que ela possa produzir, meu Pai, frutos no nome de Jesus. Pai, também queremos orar pelo evangelismo que foi feito hoje. Cada semente que nós lançamos, Pai, nós sabemos que nós lançamos as sementes e a tua palavra diz que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E eu sei, ó Pai Celestial, que essas pessoas vão ser marcadas pelo amor, pela grandeza do Senhor, ó Pai, que esse livreto que foi entregue possa realmente despertar, que ela possa ler, Senhor meu Pai, que ela possa encontrar, Senhor meu Pai, nas palavras desse livro, o teu amor e possam se voltar para Deus, Pai. É o que eu te peço nesta hora, no nome de Jesus, já crendo, Pai, já crendo que poderoso é o Senhor para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O pessoal canta. Vocês estão de brincadeira comigo, né, pessoal? Vocês querem realmente que espantar a audiência. Vocês querem que realmente que eu fique sozinho aqui, né? Gente, não vai rolar. Dessa vez não. Eu sei que vocês pediram aí tudo, mas os votos aí não foram suficientes, viu? Nos votos não foram suficientes. Eu não vou cantar dessa vez. Vai ficar para a próxima, viu? Tá bom? O pessoal ama a gente mesmo, quer ver a gente até cantar. Gente, hoje eu falei uma mensagem que para mim foi muito edificante. Primeiro a gente prega pra gente, né? Depois para as pessoas. Então, para mim, Deus ministrou muito ao meu espírito. Essa mensagem, eu creio que ela vai falar muito com você. Sabia que ser um cristão é uma responsabilidade muito grande, né? Embora virou assim popular, virou moda, né? O gospel hoje é moda. Hoje, antigamente, o crente ele era realmente alguém muito retrógrado. Ele era alguém muito alguém muito por fora das coisas. Você não via o crente ocupando lugares na sociedade, nada disso. Hoje não, hoje a gente tem os artistas gospel, né? A gente tem os famosos que se converteram, temos realmente várias pessoas que são cristãs, né? E aí o que acontece? O evangelho passou por uma mudança. O evangelho no Brasil, ele está mais ou menos 110 anos, não passa disso, não passa de 110 anos no Brasil o evangelho, o protestantismo, né? E o que aconteceu? Nesse período desses 110 anos, muitas mudanças aconteceram. Mas antigamente, o codinome, né, crente, que se usava, era algo realmente ultrapassado, era algo que ninguém queria ser, não era algo atraente, não, como hoje não, gente. Era algo realmente cheio, tinha muito mais preconceito do que hoje, pode ter certeza. Então, antigamente, o crente ele era muito radical e ele era uma pessoa extremamente antissocial. O crente ele não tinha carisma nenhum. Então essa era a figura do crente antigamente. Então ele era rigoroso, ele reprovava, ele não era alguém de dar risada, de se divertir, nada disso. O crente ele realmente ele tinha um comportamento que não atraía ninguém. Essa era a verdade. Eles ganhavam sim muita gente, até que nós somos frutos disso. Mas isso eles ganhavam porque as artimanhas dele realmente era o poder de Deus mesmo. E era radical. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Essa era a figura do evangelho. Só que o evangelho, o poder de Deus, né, não está preso a homem. E Deus, ele foi alcançando as pessoas. E aí, de um tempo para cá, nesses 100 e poucos anos, o evangelho veio se flexibilizando, veio se modernizando. Ele veio se adequando a algumas coisas. E hoje, nós estamos vivendo uma era perigosíssima, que é que não existe mais distinção. Ninguém sabe se o cara é ou se o cara não é. Se o cara está no cristianismo ou se o cara não está. Se o cara é evangélico ou se o cara não é. Então hoje não tem mais essa distinção. Hoje não tem mais essa percepção. E isso é negativo. Porque o crente ele precisa ser distinto. Ele tem que ser diferente. Se for para ser igual, não tem sentido. Então ele tem que ser alguém diferente. Só que esse diferente ele não está relacionado
a ser mal-humorado, a ser antissocial, nada disso. Mas tem coisas que vão distinguir, que vão diferenciar. E é isso que eu queria compartilhar com você agora, tá bom? O Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 21, que é o evangelho que estamos terminando hoje, né, de estudar, e aí o mês que vem a gente vai para uma outra situação. O Evangelho de Marcos 4, 21 diz assim, ó: E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire? Ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Então Marcos está falando esse texto, que são as palavras do Senhor Jesus. Pessoal, tá chegando legalzinho para vocês o som aí? Tá tudo perfeito? Tá? Me dá um ok. Se acontecer qualquer coisa, vocês me avisam que aí eu vou corrigir aqui, tá bom? Então, assim, Jesus, aqui através de Marcos foi uma testemunha oculta, não foi ocular. Então Marcos, ele relata aqui essas palavras de Jesus falando sobre a candeia, né? E o que era a candeia? A candeia era como se fosse a nossa lâmpada hoje. Naquele tempo não tinha a luz elétrica, mas no tempo deles usava a candeia. Então o que ele está dizendo? Ele estava colocando algo, a obviedade da coisa. Ele falou assim, ó, ninguém pega uma lâmpada e coloca uma vasilha em cima, um pote em cima, uma tampa em cima para esconder a luz dela. Não. Todo mundo que faz isso, ninguém pega uma lâmpada e coloca debaixo da cama. Não, também ninguém faz isso. A lâmpada tem que estar num lugar estratégico para trazer clareza para todo o ambiente. Esse é o papel da lâmpada. Então, Marcos está relatando isso e eu queria usar o mesmo texto, só que baseado em Mateus agora. Porque, como eu falei, os evangelhos sinópticos, que são os evangelhos que têm as mesmas histórias, só que cada um contando com uma riqueza de detalhes diferente. Então, Mateus vai ser muito mais detalhista agora ao fazer essa declaração. E eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e no versículo de número 14, tá bom? 5:14. Jesus vai dizer assim, ó: Vós sois a luz do mundo. Você lembra quem que levou esse título de luz do mundo? Quem é a luz do mundo, gente? A luz do mundo é Jesus. Ele mesmo falou, né? Eu sou a luz do mundo. E agora ele também está dizendo para mim e para você, vocês também são a luz do mundo. Jesus nos colocou numa posição como a dele, porque nós somos cristãos. Sabe o que quer dizer cristãos? Pequenos cristos. Então nós somos um cristão, nós somos um pequeno Cristo, né? Uma miniatura de Cristos. Então, olha que interessante. Ele fala, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não sei se você já pegou lugares assim, escuros, lugares, por exemplo, pegar aqui a nossa região aqui para dentro do bairro do Salto, ou um sentido uma fazenda, e você vai andando naquela escuridão, de repente você vê lá em cima uma casa, lá uma luz acesa, né? Então não tem como esconder. Quando a luz está acesa, não tem como esconder. É isso que o texto está dizendo. Então, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Na verdade, não mais no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz. Olha só, presta atenção nessa última parte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então, nós somos essa luz, segundo a palavra de Deus, com um propósito. Essa luz, ela é para resplandecer diante dos homens. Diante dos homens. Então, o nosso testemunho, ele não nos define para Deus. Fica tranquilo. Sabe por quê? Porque Deus te conhece exatamente como você é. Então, Deus, ele sabe exatamente como você é. Você não tem que ter esse cuidado para se relacionar com Deus. Você não precisa ir para se relacionar com Deus cheio de restrições, tomando todo o cuidado. Não. Sabe por quê? Porque Deus te conhece exatamente como você é. Então, quando você vai lá, entra no teu quarto, Mateus capítulo 6, fecha a tua porta e fala com Deus, ali Deus está te vendo nu. Deus está te vendo exatamente como você é. Por isso que você tem que chegar diante de Deus e realmente tirar a sua máscara, tirar a sua maquiagem e falar, Deus, eu estou aqui, eu sou assim, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua misericórdia e tal.
Diante de Deus não tem esse problema. Então, o meu testemunho não me define quem para Deus. Porém, o meu testemunho me define para os homens. Tá entendendo? Os homens precisam ver em mim algo diferente. O meu testemunho, ele vai me definir para os homens. Os homens vão precisar enxergar em mim algo diferenciado. Isso é um grande desafio do cristianismo. Então as pessoas vão olhar para nós e elas precisam enxergar o Evangelho do Senhor. Ela precisa enxergar Cristo em nós. Ela precisa enxergar essa luz que Jesus falou que nós somos. E aí é que está o grande e mais terrível desafio, porque não é fácil ser essa luz. Não é fácil carregar esse nome que Jesus nos deu de luz do mundo. E eu estava falando com o pessoal, falei um exemplo muito interessante. Hoje, quando tem um artista, um cantor, um jogador de futebol, eles, além disso, além de ganhar dinheiro cantando, jogando bola, fazendo as suas artes, né, novela, enfim, eles também se destacam no mundo comercial como garoto propaganda. Então, alguma pessoa, o carisma dele é tão forte, a influência dele é tão forte que alguma empresa vai lá e associa a marca deles com a vida daquele cara. Então, eles pegam e contratam aquele personagem para representar a marca deles. Então, eles falam assim, por exemplo, para o Neymar. Neymar, a partir de agora, você vai assinar um contrato aqui porque a gente quer que você carregue o nome da nossa marca. E aí ele vira um garoto propaganda daquele produto. Só que, se de repente, na caminhada, esse artista se envolve em algum escândalo, principalmente sexual, né, um estupro, ou violência feminina, alguma coisa, ou pedofilia, ou como é que fala? Eu falei outra situação? Ou algum escândalo de racismo. Pronto, sabe o que essa marca vai fazer? Essa marca, isso já está em contrato. Essa marca vai chegar e vai cancelar o contrato e vai dizer assim a partir de agora para aquele cara: você não representa mais a nossa marca. Nós não queremos mais que você carregue o nome da nossa empresa. O que acontece? E se fosse hoje? Se Jesus fosse uma marca? Jesus não é uma marca. Mas se Jesus fosse uma marca, eu pergunto para você, você ia permanecer representando esse nome ou você acha que você ia ser destituído? Só uma pergunta para você mesmo responder. Só para você mesmo pensar agora. Se Jesus fosse uma marca e você carregasse o nome dessa marca, hoje, você acha que você representa bem essa marca ou você seria destituído? Ou seria arrancado de você o direito de usar essa marca? Não precisa responder para mim, não. Pensa aí um pouquinho com você mesmo. Então, hoje, o tema dessa mensagem é vida, a pregação mais eficaz, mais eficiente. Então, a nossa pregação que é feita com a boca, aquela que eu estou fazendo aqui para vocês agora, ela vai trazer luz, vai trazer informação, tudo, mas ela não é a minha melhor maneira de pregar. A minha pregação verbal, ela não é a mais eficiente. Apesar de vocês estarem aqui participando, dando audiência aqui, eu fico me sinto muito honrado você querer parar para me ouvir e fico feliz. Só que eu tenho consciência que essa pregação que eu faço para vocês, ela não é a mais importante e a mais relevante. A pregação mais importante e a mais relevante é a minha vida. Então, o meu discurso, ele não pode ser superior ao meu comportamento. O meu comportamento vai pregar muito mais. Palavras falam, atitudes gritam. Anote essa frase. Palavras falam, atitudes gritam. São Francisco de Assis disse o seguinte: pregue o evangelho o tempo todo. Se possível, ou melhor dizendo, se necessário, use palavras. Olha que forte isso. Pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Porque a nossa melhor pregação, ela é feita sem palavras.
estou dizendo que você não pode falar. Hoje nós temos o evangelismo, eu sou adepto, funciono no evangelismo, quero continuar funcionando. Mas a vida de quem está entregando o folheto, o livro, é muito mais importante do que o próprio livro. Tá entendendo? Mas pastor, mas a mensagem é de Jesus. Sim, a mensagem é de Jesus. Mas como que as pessoas vão acreditar no que você está pregando se ela não está transformando a tua vida? É a mesma coisa você entrar num consultório de um médico, que você está precisando, um médico nutricionista, e você quer ir lá falar para o nutricionista, eu quero emagrecer. Aí você chega lá, tem lá bombom, chocolate, tudo, e o nutricionista está dizendo, eu sei como você faz para você emagrecer. E ele, um baita de uma pessoa forte, né? E querendo daí ensinar você a emagrecer. Aí eu pergunto para você, vai fazer sentido para você? Você vai dar crédito à receita dele? Porque você vai falar, poxa, mas se não está funcionando para ele, vai funcionar para mim? Tá entendendo? Apesar que pode acontecer de funcionar, porque a receita ela depende da aplicação. Porém, as pessoas elas estão olhando muito para quem está entregando a receita. Isso é muito sério. Então as pessoas querem ver em nós, através das nossas ações, a nossa melhor pregação. Olha o que diz a Bíblia, gente. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é um dos textos mais profundos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Diz assim, ó. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que algum deles que não obedeçam à palavra sejam ganhos sem palavras. Como que o marido vai ser ganho? Sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então esse texto aqui, apesar de ele estar falando da mulher em si, ele não é só para a mulher. Isso aqui é abrangente demais. Isso aqui fala da nossa vida cotidiana. Que as pessoas vão ser ganhas sem palavras. O nosso discurso vai ser muito mais inferior quando a gente tiver uma pregação com a vida muito mais eficiente. Então elas não querem ouvir, às vezes, o que a gente sabe, mas elas querem ver o jeito que a gente age. Então não se engane. Ser cristão é andar sob vigilância. Você é mais vigiado do que as câmeras mais secretas do Big Brother Brasil. Sabia disso? O Big Brother Brasil lá tem câmera em todo canto. Pode ter certeza, tem muito mais olhar voltados para você. Só de você dizer assim, sou cristão, acabou. Você já não é mais uma pessoa comum no mundo. Quando você se tornou um cristão, quando você diz eu sou um seguidor de Cristo, você não é mais uma pessoa comum nesse mundo. As pessoas estão de olho em você. As pessoas estão olhando. Então a Bíblia está dizendo que a mulher que não tem um marido que é crente e ela quer ganhar o marido, essa mulher faz o quê? Ela não precisa chegar em casa e começar a pregar e falar. Porque isso, porque aquilo outro. É lógico, se ela puder fazer, glória a Deus. Se ela tiver espaço para isso, glória a Deus. Mas o marido vai falar assim, essa minha mulher tá diferente. Essa mulher mudou. Essa igreja está fazendo bem para ela. O negócio de Jesus aí tá mudando a vida dela. Eu quero ver. Eu sou testemunho, minha mulher mudou. Minha mulher foi transformada. Esse evangelho que transformou a vida dela pode transformar a minha. E aí a Bíblia está dizendo que sem palavras. Vou ler de novo, tá? Para você gravar aí, se quiser anotar. Anota, até quero pedir. Enquanto eu vou conversando com vocês, se você puder, por favor, anotar para mim no comentário o versículo, ajuda, porque a pessoa pode depois pegar a referência, tá bom? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, diz assim, ó. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Tá entendendo? Então, a nossa atitude vai falar muito mais do que as nossas palavras. Grave isso no teu coração. Você sabia que as nossas palavras denunciam se nós pertencemos a Jesus ou não? Verdade.
Olha o que aconteceu. Pedro ia negar Jesus aqui. Esse texto aqui vai falar sobre a negação de Pedro. Diz assim, ó. Mateus 26, 72 e 73. Diz assim, ó. Ele negou outra vez com juramento. Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Ou seja, gente, não adianta você carregar uma Bíblia, não adianta você seguir uma rotina na igreja, indo para os cultos, papipi, papapá, não. Não adianta você fazer nada disso se a sua palavra não estiver carregada do Evangelho de Cristo. Porque a sua palavra vai denunciar se você é ou não. A forma que você se comunica, a forma que você se expressa, o que está na sua boca. Porque o que a gente fala revela muito sobre nós, querido. Sabia que as nossas falas revelam muito sobre como está a nossa vida, como estão as nossas emoções, como está a nossa fé. Tudo acontece no poder da fala. Então a fala denuncia. Então Pedro começou a falar assim, ó, eu não conheço, mas não tinha como ele esconder, o pessoal sabia, esse aí é luz. Esse é luz, porque a fala dele denuncia ele. Então a sua fala vai te denunciar. Ah, eu sou de Jesus, mas a sua fala denuncia se você é ou não. Seus comportamentos denunciam. Olha que interessante. O testemunho, o bom testemunho que a gente dá, ele glorifica a Deus. Você sabia disso? Ele vai glorificar a Deus, nosso bom testemunho. A Bíblia diz assim, ó. 1 Pedro 2,12 diz assim, ó. Vivam entre os pagãos. 1 Pedro 2,12, tá? Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Olha que forte isso. Ele está dizendo assim, ó, vocês vivendo entre os pagãos, a gente vive entre os pagãos, gente? Seja sincero. A gente vive entre os pagãos? Vive. Ambiente de trabalho, ambiente de escola, ambiente social, mercado. A gente está entre os pagãos o tempo todo. O que é um pagão, gente? Um pagão é aquele que ainda não se decidiu por Cristo. É aquele que ainda não é de Jesus, é aquele que ainda não se entregou para Jesus. Esse é o pagão. Então, entre os pagões, a gente tem que viver de maneira exemplar. Por quê? Porque eles estão nos observando. Eles estão olhando para nós, eles estão verificando a nossa vida, eles estão vendo a nossa vida. Pagãos. E aí ele fala assim, ó. Para que naquilo que eles acusam vocês de praticarem o mal, eles podem até falar, não, isso aí não sei o que, mas aí a história muda quando eles passam a observar. Observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus. Então eles glorificam a Deus baseado naquilo que a gente faz. Nossa vida é uma pregação, não se engane. Olha que interessante. Eu anotei algumas coisas aqui que vai ser muito importante para a parte prática dessa mensagem. Como a gente trata os nossos pais, os nossos filhos, o nosso cônjuge, é uma pregação. Como que você trata seus filhos? Eu quero que meus filhos amem a Deus. Eu, pastor Luciano aqui, ó, tenho 2 filhos. Eu quero que eles amem a Deus. Mas se o meu discurso for diferente da minha vivência dentro da minha casa, se eles encontrarem um pai ignorante, chucro, alguém que não tem afetividade nenhuma, tudo, não vai valer de nada. Eles podem ver lá para o meu pai prega muito bem na igreja. Conhece aquela historinha do menininho que queria morar na igreja? Já ouviu falar nessa história? Que ele estava na igreja um dia e ele chegou para a mãe dele e falou: mamãe, vamos morar na igreja? Aí a mãe dele entendeu a pergunta. Não, filho, mas a igreja não é lugar de morar. Não, mamãe, vamos morar na igreja. Mas por que, filho, que você quer morar na igreja? Ah, mamãe, porque aqui o papai é tão diferente. Aqui o papai é uma bênção, entendeu? Então, os nossos filhos vão realmente se interessar por Deus se o nosso testemunho dentro da casa for uma pregação para eles. E não é só para eles, não. É para nossos familiares. Todo mundo tá vendo como a gente trata, como a gente educa, como a gente fala com os nossos filhos.
Então tem pai que às vezes eu já vi que usa palavra de muito pejorativa contra os filhos. Tem pai que usa palavras muito reprimidas contra os filhos. Então toma cuidado, porque isso é uma pregação. Você está pregando. Cônjuge. Sabe, gente, tem um pecado que a gente comete que é chamado pecado da familiaridade. O que é o pecado da familiaridade, pastor? Eu sou muito familiar, muito íntimo da minha esposa e às vezes, por isso que é muito comum a mulher falar assim: você trata melhor os seus amigos do que eu. Você trata melhor os de fora do que eu. Por quê? Porque a gente entra num pecado chamado pecado da familiaridade. E aí, quando vai ver, a gente está respondendo mal, a gente está sendo grosso, a gente não é gentil mais dentro da casa, a esposa pede para você fazer uma coisa você não faz, pede para você pegar fazer um favor dentro da casa, a gente não faz. Por quê? Por causa da familiaridade. Só que é uma pregação. E não uma pregação para a própria esposa, mas uma pregação para os de fora. Então a forma que eu trato minha mulher, tem gente olhando. E tem gente que vai se inspirar. E tem gente que trata a mulher melhor do que a gente, vamos ser honestos. Tem gente que é do mundo, né, que não conhece Jesus. Quando eu falo do mundo não é pejorativo, mas eu digo mais para distinguir, né? Quem é do mundo às vezes trata melhor do que a gente que tem conhecimento deveria tratar melhor. Entendeu? Então tudo isso vai refletir uma pregação. Você que é filho, como você trata seus pais? Você quer tratar bem na igreja os amigos, não sei o que. E os pais, como que você trata? Você honra os pais? Sabia que cada vez que você desonra o seu pai, isso aí é uma coisa que você não pode reverter mais, biblicamente falando. Toda vez que você desonra os seus pais, você vai deixar de viver o tanto que você ia ter que viver. Porque a Bíblia fala que os dias na terra se prolongam para os filhos quando honra o pai e mãe. Então, a desonra que você comete para o seu pai e para sua mãe diminui o tempo de vida. Então, como que a gente se comporta com nossos pais? Outra coisa interessante, como que prega a maneira que a gente dirige no trânsito. É uma pregação. Trânsito é um lugar que muitas pessoas se rebelam no trânsito, gente. No trânsito, a gente quer arrumar briga, a gente quer falar palavrão, a gente quer fechar os outros, a gente quer, sei lá, não ser gentil com as pessoas no trânsito. Enfim, muitas coisas se podem fazer no trânsito. Eu já tomei fechada, já fiquei nervoso, tudo. E eu tenho que contar até 3, porque eu penso assim: eu carrego o nome de Jesus. Eu carrego o nome de Jesus. Não vou mentir para você, não. Vontade já tive. De brigar no trânsito, de xingar. Não sei você, eu tô falando de mim. Eu posso falar de mim mesmo. Eu posso falar de mim, não posso falar do outro. Mas eu já tive vontade. E às vezes, o que controla a minha vida na hora é pensar o que isso vai prejudicar o evangelho. Nós vivemos numa cidade pequena. Diz que uma vez um pastor, ele queria muito beber. Beber, ficou com uma tentação muito grande, queria beber, queria beber, queria beber, queria beber. Só que ele pensou: eu moro numa cidade pequena e aqui as pessoas me conhecem, eu tenho que ir para um lugar longe. Eu tenho que ir para um lugar bem longe, porque aí lá. Aí disse que o pastor aquele dia estava com vontade de tomar uma vodka, sei lá o que que era, ligou o carro e, ó, pegou a Fernão Dias aqui e foi embora. Saiu lá depois de Belo Horizonte, numa cidadezinha bem pacata mesmo. Falou: aqui ninguém me conhece, aqui eu vou fazer a vontade da minha carne. E aí ele chegou naquele bar e pediu uma vodka, o cara deu, ele foi lá e mandou pra dentro. Pediu mais um copo de vodka, foi lá e mandou pra dentro. E aí pediu mais uma, mandou pra dentro e falou: agora eu tô satisfeito, agora eu fiz o que eu queria, agora eu vou embora. Eu vou embora agora, porque agora eu tô satisfeito. E quando ele chegou no caixa para pagar a conta, o cara do caixa falou para ele: esquenta a cabeça não, pastor, aqui pastor não paga. Você tá entendendo? Não tem crime perfeito, sempre tem alguém vendo a gente. Moisés matou um cara lá no Egito, um egípcio. Ele achou que ninguém tinha visto. Depois de um tempo ele voltou lá, quase arrumou uma briga com alguém lá, o cara pegou e falou para ele assim: ué, você vai me matar também igual você matou o outro? Aí ele falou: meu Deus, alguém me viu. E a gente pensa que ninguém tá vendo, mas sempre tem alguém vendo. E a nossa luz precisa se resplandecer diante dos homens. Lembra que eu falei? Não é para Deus, é para os homens. O nosso testemunho é para os homens.
Então, no trânsito, como que a gente se comporta? Como falamos, como vestimos, como agimos, tudo isso revela o cristianismo que vivemos. É o testemunho. Às vezes, que ele numa postagem na internet, numa rede social, é um mau testemunho. Tem gente que posta lá foto sensual, tanto homem quanto mulher, posta uma foto lá fazendo caras e bocas, não sei o que e tal, tudo, e depois quer botar um versículo, o meu Senhor é o meu pastor e nada me falta. Nada a ver. Então, até essas postagens, pastor, deixa eu ser eu não quero interferir na sua vida, eu estou tentando apenas abrir a sua cabeça para você pensar. Nem tudo que a gente quer fazer, a gente pode fazer. Nem tudo que a gente pensa, a gente pode falar. Nem tudo que a gente gosta de usar, a gente pode usar. Por quê, pastor? Porque o bom testemunho, ele é em amor, é uma atitude, uma demonstração de amor. Então, vamos aprender isso com a palavra, olha que interessante. Então, como lidamos com dinheiro? Isso aqui é muito sério. As contas que a gente paga ou as que a gente não paga, isso aí vai glorificar ou não o nome de Deus. Já aconteceu comigo? Já. De deixar a conta para trás. E pode ter certeza, com essa pessoa, dependendo do meu comportamento com ela, eu já não consigo ganhar ela mais. E pior, talvez não nem outra pessoa talvez consiga. Só Deus mesmo fazer um plano, tem que orar, muita oração. Porque a pessoa fala assim, olha só que coisa feia. Eu, para ser evangélico igual aquele cara comprou e não me pagou. Aquele cara, ele me deu prejuízo financeiro. Já era, queimou o filme. Então, esse pensamento de Deus conhece meu coração, eu não estou aqui para agradar os outros. Sei o que, isso aí é o pensamento mais egoísta que tem. Sabia disso que é o pensamento mais egoísta? Porque nós devemos sim pensar nos outros. Devemos sim não querer ofender os outros. Escandaliza. Olha que interessante, eu vou falar mais. Como nos comportamos no ambiente do trabalho. Como que você é como funcionário? É aquele que chega atrasado, que fica enrolando, não faz, fica faltando, metendo atestado sem necessidade. Tudo isso aí é mau testemunho. Estou dizendo que você não pode ficar doente. Se for legítimo, glória a Deus. Mas e se for ilegítimo? Então tem gente que se comporta, briga no trabalho, não respeita a liderança. Tudo isso aí é mau testemunho. As pessoas estão vendo. E aí, por causa de nós, sabe o que elas vão falar? Eu não quero ser crente. Eu não quero ser evangélico. Então, deixa eu falar para você. Eu sei que de repente essa mensagem está colocando uma tonelada nas suas costas. Talvez essa mensagem está colocando sobre você uma grande responsabilidade. Eu sei disso. Assim como está colocando em mim. Não é fácil. Nós estamos, de fato, sendo observados por muitas pessoas. Muitas pessoas estão nos olhando. Como reagimos diante das adversidades? Como que você se comporta quando você está passando por uma luta? Mau humor, ira, ódio, quer ofender as pessoas, muda o humor com as pessoas. Tudo isso vai refletir na pregação. Lembra que eu falei? A sua melhor pregação não é a que você fala, mas é a que você vive. É muito sério, gente. O evangelho é algo sério. Diz que tinha um homem que estava na fila do supermercado. Isso aqui é muito interessante. Esse homem estava lá na fila do supermercado e ele estava com algumas coisas na mão. E a moça do caixa estava aprendendo ainda. Estava uma aprendiz ali. E ela estava mais lenta. Então aquele homem estava na fila e aquela fila não andava, e aquela fila não andava, e esse homem começou a ficar nervoso na fila, e ele começou a dizer, poxa, que lerdeza! E daqui a pouco falou, poxa, será que aqui nesse mercado não tem um funcionário decente aqui? E aí começou a fazer palavras ofensivas, e a moça que estava nervosa ficou mais nervosa ainda. E aquela fila até foi aumentando, e tinha um cara que estava atrás dele. E quando o cara viu que ele estava totalmente impaciente, nervoso, falando um monte de bobagem, aquele homem bateu aqui no braço dele, aqui, no ombro dele aqui, ele olhou para trás. Quando ele olha para trás, o homem fala assim para ele assim: Ô moço, deixa eu te falar uma coisa. Um dia eu fui assim, igual o senhor. Um dia eu também fui desse jeito, eu andava desse jeito.
Sabe, mas aí algo aconteceu na minha vida. O Senhor Jesus entrou na minha vida e ele transformou a minha vida. E hoje, moço, sabe, a moça está aprendendo ali no caixa. Hoje eu tenho empatia pelas pessoas. Eu aprendi isso na igreja. Sabe, o Evangelho do Senhor Jesus transformou a minha vida. E eu quero falar uma coisa para o senhor, moço. Se o senhor abrir o coração, o Evangelho também transforma a tua vida. Se o senhor puder passar o seu WhatsApp para mim, porque eu vou te mandar uma mensagem e de repente eu até te levo na minha igreja para você conhecer lá a nossa igreja, fazer uma visita e Jesus vai transformar a tua história. Aquele moço ficou vermelho, ficou vermelho, ficou vermelho. E quando aquele moço terminou de falar, sabe quem era aquele cara que estava ouvindo a mensagem dele? Aquele cara era um pastor na cidade. Olha o mau testemunho. Era um pastor que foi evangelizado por alguém que parecia mais um ímpio. E alguém... Você já viu alguém ter que evangelizar alguém que não parece crente, gente? Olha que coisa feia. Um mau testemunho. Então, pastor, mas a gente não é humano. Claro que é, querido, claro que a gente é. Eu não estou dizendo que você não está passível de errar, eu também estou. O que eu estou querendo chamar a sua atenção é que a gente tem que observar, a gente tem que andar prestando atenção, que a gente carrega o nome do Senhor Jesus conosco. E tem muita gente, queimando o filme de Jesus. Tem muita gente por aí que está fechando as portas do Evangelho. A possibilidade de salvação para muita gente está sendo fechada por causa do testemunho de muitas pessoas. Que Deus nos livre disso. Como a gente lidar com o nosso próximo. Sabe, o crente que era ranzinza, fechado, amargo, ficou para o passado. Nós somos carismáticos. Nós somos simpáticos. Nós sabemos dar um bom dia. Nós sabemos sorrir para as pessoas. Tudo isso o Senhor Jesus nos ensina. O Evangelho nos proporciona isso. Sorrir para as pessoas. Dizer bom dia para as pessoas. Tudo isso vai representar bem o nome do Senhor Jesus. O Evangelho de Cristo. O Evangelho precisa transformar nossas vidas primeiro. Caso contrário, não passa de uma religião barata que a gente está seguindo. Que nós possamos tomar cuidado com o nosso testemunho. Olha que interessante isso. Em 1 Coríntios 10, 32 e 33. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32 e versículo 33. Diz assim a palavra de Deus. Não se torne um motivo de tropeço nem para judeus, e nem para gregos, e nem para a igreja de Deus. Não se torne motivo de tropeço. Aí ele diz mais, também eu, olha a profundidade do versículo que eu vou ler, gente. Vê se faz sentido o que eu estou pregando para você. Também eu, Paulo está dizendo, também eu procuro agradar a todos. Então tem gente que acha, não, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu não estou aqui. Não, não é assim. Esse pensamento é um pensamento carregado de falta de amor pelas pessoas. Quem pensa assim não está amando as pessoas. Quem pensa assim não está amando ninguém. Não, eu me preocupo com o outro. Eu me preocupo com a impressão que eu estou deixando no outro. Isso é evangelho. Olha o que ele diz. Não, também eu não procuro agradar a todos. Desculpa. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas. Porque não estou procurando o meu próprio bem. Olha que coisa linda, olha que demonstração de amor. Eu não estou preocupado comigo, eu não estou querendo achar o meu próprio bem, o meu próprio prazer. Porque assim, quando eu respondo o que eu quero, é egoísmo. Falei mesmo, não fiquei com um negócio travado aqui não. Falei mesmo o que eu queria falar. Olha, primeiro eu, penso em mim mesmo. Eu não vou levar desaforo para cá. Tudo isso aí é uma demonstração, sabe do quê? De falta de amor. Agora, quando eu penso no outro, eu não vou fazer para não ferir. Eu não vou fazer para não machucar. Eu não vou fazer para não denegrir. Eu não vou fazer para não prejudicar. Então é esse o comportamento. Eu vou ler de novo, hein? Ele fala assim, também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque eu não estou procurando o meu próprio bem, mas de muitos, para que eles sejam salvos. Eu estou procurando o bem de muitos, para que a salvação chegue a eles. Então eu não quero ser tropeço. Eu não quero impedir ninguém de conhecer o Evangelho. Eu não quero impedir ninguém de ter acesso à palavra de Deus. Eu sou
a Bíblia que esse mundo está lendo. Eu sou a Bíblia que o mundo está lendo. Eu sou a Bíblia que o mundo está lendo. Gente, é muito sério isso. Deus tenha muita compaixão da gente, porque viver o Evangelho não é uma tarefa fácil. Olha o que diz a Bíblia, o mau testemunho. Olha só, gente. Olha o que o mau testemunho faz. Romanos capítulo 2, versículo 19 até o versículo 24. Ele fala assim, ó. Isso aqui é sobre nós, tá? Se está convencidos de que é guia de cegos, luz para que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade, então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Ensina os outros, mas tem que ensinar para mim mesmo. Como eu estou falando, a pregação de hoje, primeiro ela é para mim, depois é para você. Não é a pregação, o pastor está pregando muito, está falando, tal. Não. Tá entendendo? Eu sou, na verdade, a mensagem que eu tô ensinando para vocês tem que ser pregada primeiro para mim. Aí ele fala assim, ó, você que prega contra o furta? Prega que roubar é pecado, você estava roubando? Você que diz que não deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Como está escrito, agora olha aí, ó, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Que Deus nos livre disso. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de nós. Que Deus nos livre disso, gente, é muito sério. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa. Pelo mau testemunho que a gente dá. Então que Deus possa nos ajudar realmente a não entrar nisso. Sabe, a Bíblia vai dizer, olha que interessante isso. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3. A Bíblia vai falar assim, ó. Não damos motivo de escândalo a ninguém. O que é um escândalo, gente? O que é escandalizar alguém? É o mau testemunho. É você fazer com que a pessoa se ofenda. Porque a palavra escândalo no original é escandalon, que é ofender. Se ofender. É fazer a pessoa se ofender com o evangelho que a gente está pregando. Então ele diz assim, ó. Não damos motivos de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. E cai. Inevitavelmente cai em descrédito. Nossa pregação perde o efeito quando está carregado de mau testemunho. Por isso que a gente preserva casamento. De verdade. Por isso que a gente preserva o casamento, por isso que a gente preserva alguns valores tão importantes, porque se esses valores se desconstroem do nosso lado, sabe o que acontece? Cai no descrédito. A gente cai no descrédito. Então o texto está deixando claro para nós. Não damos motivo de escândalo a ninguém. Que vai ser muito difícil depois ganhar uma pessoa que se ofendeu. A Bíblia fala que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar. O irmão escandalizado é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Isso é um provérbio. É mais difícil. Aí às vezes eu vejo, sabe, eu tenho lutado esses dias, tem acontecido algumas situações e peço para Deus todos os dias para não deixar a amargura entrar no meu coração, o ódio entrar no meu coração, a tristeza entrar no meu coração, porque eu vou me tornar uma pessoa antissocial se isso tudo acontecer comigo. E eu não quero causar escândalo pro evangelho, sabe? É mais ou menos assim, fala baixo, não vamos gritar aqui não, sabe? Aquele cuidado da gente não deixar as pessoas verem o que está acontecendo, um escândalo que aconteceu, a gente realmente tomar cuidado, porque isso vai fechar as portas. Isso não é hipocrisia. Não confunda hipocrisia. Hipocrisia é alguém que faz errado e quer ensinar o certo. Isso é hipocrisia.
Agora, você proteger uma atmosfera para que realmente não escandalize as pessoas, isso não é hipocrisia, isso é amor, isso chama-se amor. Sabe, Noé, quando ele construiu a arca, depois dos 40 dias e 40 noites, depois que as águas abaixaram, depois que ele desceu na terra de novo, a Bíblia fala que ele plantou uma vinha. E ele plantou essa vinha e depois bebeu o vinho dessa vinha e se embebedou, ficou muito chapado de tanto suco de uva ali fermentado que ele tomou, ficou bêbado. E aí, nessa atitude de ficar bêbado, sabe o que ele fez? Arrancou a roupa e ficou peladão lá, Noé peladão, dançando peladão. Daqui a pouco chega um filho dele. O filho dele vê o cão, o nome do filho era Cão, podia ser cão mesmo, né? Chega lá e começa a espalhar. E começa a rir do pai. E começa a se, sabe, ridicularizar o pai por causa daquela atitude. Os outros dois filhos, que chamam Sem e Jafé, pegam um pano, vem de costa e cobre a nudez do pai. Porque essa é a atitude de amor. A atitude de amor não é espalhar o erro dos outros, mas é o quê? É amar a pessoa. Então é isso que a gente vai aprender agora nesse último texto da Bíblia. Lucas, capítulo de número 17. Lucas 17 diz assim: Jesus disse aos discípulos, aos seus discípulos, é inevitável. O que é inevitável, gente? Uma coisa que não se pode evitar. É inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar. No nosso contexto de igreja, é inevitável. Essas coisas vão acontecer. É inevitável. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Então, quem causa escândalo realmente está com problema. Jesus está dizendo que é melhor morrer do que causar escândalo, do que fazer os pequeninos tropeçarem. Olha a responsabilidade que é colocada nos nossos ombros. Porque tem gente que vai vivendo a vida cristã de qualquer jeito. É um namoro indecente, é o comportamento totalmente indecente, pornografia, não sei o que e tal, tal, tal. E vai vivendo uma vida, como eu falei para você, diante de Deus, você não tem nada que você possa fazer para agradar a Deus. Mas se você quer ser uma pessoa que conquista corações, que conquista pessoas, aí o seu testemunho vai realmente fazer a diferença. Aí o seu testemunho realmente vai influenciar essas pessoas a virem ou não para Cristo. Imagine uma pessoa dizer assim, eu não vou por causa daquela pessoa ali, eu não quero. Aí você fala, não, mas cada um tem. Não, não é assim não. Eu não vou por causa dessa pessoa. Sabe por quê? Porque o testemunho dela não me convenceu. Talvez outra pessoa possa ganhar, mas talvez ela se feche para o evangelho. Talvez ela crie um bloqueio e ela não consiga mais se encaixar. Por quê? Jesus está falando, ai daqueles por quem os escândalos vêm, por quem os escândalos acontecem. E aí a Bíblia diz mais. Tomem cuidado, agora ele está falando em relação a nós, como nós se comportamos diante dos escândalos. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Ou seja, não é para você passar a mão, não é para encobrir, nada, repreenda ele. Poxa, meu, você vacilou, meu, você não podia ter vacilado desse jeito, tal. Tem que haver uma repreensão. Porém, olha aí o que diz. Repreendam. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Eu repreendi o cara, poxa, eu errei mesmo. Poxa, sabe, eu não sei, faltou vigilância da minha parte, eu errei, eu tô mal, cara, eu errei e tal, não sei o que tudo. A gente não vai ser igual aquelas pessoas que o cara tá se humilhando e o outro tá crescendo pra cima. É isso mesmo, você não pode fazer, não. Aí quando a pessoa se humilha, quer dizer que aí é a coisa mais linda. Quando ela se humilha, ela fala, eu errei mesmo, tudo aí você fala, não, mas tá perdoado, filhão. Vai, não peques mais. Faz igual Jesus fez com a mulher de João capítulo 8, a mulher adúltera. Vai, não peques mais. Cara, sacode a poeira e prossiga a sua caminhada. Não desista, não. Por quê? Porque quando há arrependimento, há restauração, há transformação. Repreende primeiro. Agora a pessoa repreendeu. Agora não é assim. A pessoa cometeu um escândalo, nós mesmos somos divulgadores. É, rapaz, lá na igreja tá feio lá, o irmão lá foi pego lá no flagrante, lá não sei na onde, olha não sei o que, tudo. E aí, sabe o que acontece? A gente está divulgando pro mundo
uma coisa que vai trazer escândalo. Grave bem, não me interprete mal. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser encobertado. Eu estou falando que tem que repreender. Mas perdoa. Trata internamente. Porque isso vai trazer escândalo. Pessoas vão fechar o coração para o evangelho por causa de escândalos. E a Bíblia diz mais. Agora em relação a nós. Se pecar contra você, contra nós agora, 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Aí ficou mais difícil, né? Só vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meu Deus do céu, não tô aguentando mais. O cara parece que é cara de pau. 7 vezes errou comigo. E Jesus está falando, perdoa. Se ele se arrepender, perdoa. Se ele pedir perdão, perdoa. Se ele se humilhar, perdoa. E aí os apóstolos, depois que Jesus faz essa declaração, os apóstolos falam uma coisa interessante, que eu acho que eu falaria a mesma coisa. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Não é fácil. Não é fácil viver esse evangelho. Não é fácil viver essa proposta. Gente, voltando para o início que eu falei. Pensa que Jesus é um nome poderoso. Uma marca nobre, mais top da mais top da mais top. E ele confiou a você para carregar esse nome. E ele está dizendo assim para mim e para você hoje, me representa, por favor. Não se envolve com nenhum escândalo, não. Guarda o teu coração. Sabe, façam arrancar louvores da boca das pessoas por causa do comportamento de vocês. Você ser cristão. Sabe, eu não estou aqui para julgar, para dizer quem é, quem não é, tudo. Só que nós devemos andar nessa vida prestando atenção na nossa caminhada. E tem muita gente olhando para a gente. Tem muita gente vendo a gente. E tem muita gente dizendo, eu vou ser crente por causa dele. Ou pior, tem gente que está dizendo, eu não vou ser crente por causa dele. Como diz Romanos, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre do nome de Deus ser blasfemado por causa de nós. Que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude, que o Senhor nos sustente. Que essa palavra faça sentido para você no seu dia a dia. Que você possa viver essa palavra. Então lembre-se, você é um representante do Senhor Jesus. Você carrega o nome mais poderoso. Cristão. Ser um cristão é nobre. Ser um cristão é nobre. Ser cristão é algo realmente muito precioso e muito valioso. Valorize isso para a sua vida. Quero orar por você. Quero orar como os apóstolos pediram para Jesus. Aumenta-nos a fé para viver essa realidade. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Glorificar o teu nome. Exaltar o teu nome, Senhor. Pai, nós estamos sendo tão confrontados aqui hoje com essa palavra. Sabemos que o nosso testemunho, meu Pai Celestial, realmente vai influenciar pessoas a seguirem ao Senhor, ou não. Pedimos ao Senhor, ó Pai, não permita que nós sejamos motivo de escândalo. Não permita a gente representar o mal o nome do Senhor Jesus, ou até mesmo a nossa própria igreja local, Pai. Nós estamos numa cidade pequena, uma cidade que todo mundo conhece todo mundo. Pai, não permita que eu, como pastor dessa igreja, venha envergonhar o nome do Senhor e nem envergonhar os meus irmãos, Pai. E não, Senhor meu Pai, cometer um erro, Senhor meu Pai, a ponto de ridicularizar o Evangelho ou o nome do Senhor ou até mesmo o nome da nossa igreja, Pai. Oh Deus, tenha compaixão de nós. Nós entendemos que nós estamos em obras. Entendemos que o Teu Espírito começou algo tão incrível em nossas vidas. E nós respeitamos isso, Pai. Nós não vamos nos culpar, nós não vamos ficar carregados de culpa, mas ao mesmo tempo, Senhor meu Pai, também não ficaremos agindo de maneira irresponsável, como se nós pudéssemos viver de qualquer jeito. Pedimos ao Senhor, ó Pai, nos ajuda a amar mais os nossos irmãos. Aumenta-nos a fé, como os apóstolos disseram. Aumenta-nos a fé, ó Pai Celestial, para ter uma vida de renúncia e uma vida, meu Pai Celestial, de perdão. É o que eu te peço agora no nome do Senhor Jesus, Pai. Essa é a minha oração. É nisso que eu creio, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, Pai. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde,
que o Senhor te ajude a viver o Evangelho de Cristo. Perfeito a gente não é, todo mundo sabe, mas não vamos se acomodar nessa desculpa. Eu não sou perfeito, tudo bem, mas a gente pode melhorar. Pede ajuda para o Espírito Santo. Como diz o Eli Soares, me ajude a melhorar. Peça ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do teu favor, da tua misericórdia, da tua graça. No nome de Jesus, tá bom? Queridos, foi muito bom estar com vocês. Agora, eu quero mais uma vez fazer um apelo para você. Para que você, se você sente o desejo no seu coração de fazer a sua oferta, de entregar o seu dízimo agora, nós estamos num projeto muito interessante. Estou realmente precisando da sua fidelidade, do seu compromisso. Se você pode, deseja, quer fazer de maneira voluntária, em amor, faça isso. Está aí os dados bancários da igreja passando aí na sua tela agora. Você pode estar fazendo a sua contribuição por esses dados aí, faz um depósito, faz uma transferência, ou pode me mandar um WhatsApp dizendo: Pastor Luciano, o meu WhatsApp é 35 DDD 99899 5021, 35 99899 5021. Eu emito um boleto, mando para você, você faz o pagamento e ele entra como crédito aqui para nossa conta, tá bom? Eu agradeço demais o seu coração, a sua generosidade, e eu só peço para Deus para te abençoar, para te prosperar, para te fazer progredir em tudo que você fizer no nome de Jesus, tá bom? Sirva a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alegria, com todas as suas forças. Agradeça e engrandeça sempre o nome do Senhor, tá bom? Beijo no coração, demais estar com vocês, amo vocês, espero vocês para nossas próximas reuniões, querendo participar presencialmente, será às 9 da manhã e às 18 horas, 2 reuniões, e também online por enquanto a gente durar a pandemia aí, a gente vai mantendo isso. E terça-feira temos um Tadel mais do que especial, onde eu vou estar falando do projeto 5.2, projeto estratégico para ganhar almas para Jesus e realmente ativar muitas pessoas no Evangelho de Cristo, tá bom? Beijão no coração de vocês, que Deus abençoe vocês grandiosamente, faça vocês prosperarem em tudo, tá bom? Beijo no coração e até a nossa próxima. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a doce e a infinita consolação do Espírito Santo seja com você e com toda a sua casa. Um beijo no coração. Paz.